Olá, queridos, tudo bom? Graças e paz. Meu nome é Daniel. Mais uma vez trazendo aqui uma mensagem para você. E a mensagem de hoje, ela está descrita em Gálatas, capítulo 6, versos 16 e 17. Diz assim: Paz e misericórdia repousem sobre todos aqueles que andarem conforme esta ordenança, e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Paulo aqui, ele começa falando o capítulo, na verdade, né? Ele vai descrevendo todo o enredo em torno da cruz e da mensagem da graça. Às vezes a gente tem uma dificuldade de ver hoje em dia, né, nos tempos atuais, a pregação da temática da graça, né, da continuidade da graça, da redenção através da cruz de Cristo. Hoje em dia nós vemos inúmeras pessoas pregando diversas coisas, como você prosperar, como você ganhar, como você vencer, mas vemos que Paulo, nesse capítulo, não necessariamente nesse capítulo, mas Paulo ele vai trabalhando em todas as suas cartas essa temática a respeito da cruz, da redenção através da cruz e da continuidade da graça, que ele mesmo foi alcançado. A gente vê nitidamente Paulo ele vivendo e transmitindo algo que ele sentiu na pele quando conheceu a Cristo. Algo que realmente hoje nós não vemos nos dias atuais. Muitas das vezes a gente consegue enxergar pessoas vivendo tanto, no caso, pregando tanto e vivendo pouco. Isso até mesmo dentro das próprias limitações e ordenanças da palavra. Por exemplo, tem gente que fala sobre amor e não ama. Tem gente que fala sobre perdão e não perdoa. Então a gente pode também, dentro dessa palavra, ver essa continuidade de que Paulo ele só prega o que ele vive. Paulo ele só pregou o que ele viveu. Podemos observar claramente a respeito do que Paulo fala sobre as marcas de Cristo, de que pertenço a Cristo. Essa para mim é a parte mais linda do capítulo, porque Paulo, quando ele enfatiza essa questão das marcas de que pertenço a Cristo, Paulo ele foi um homem que ele simplesmente foi o maior doutrinador da igreja cristã, e ele foi o cara que, ele foi rejeitado em tudo quanto é canto. Ele foi expulso de alguns lugares por ter pregado a palavra de Deus, por ter pregado a palavra de Deus. Ele foi escorraçado, ele foi preso, ele foi açoitado. E assim, e ele foi Ele nitidamente, quando a gente para ler essa parte do versículo, que ele trazia em si as marcas de Cristo, de que pertencia a Cristo, eram marcas visíveis de que ele tinha realmente sentido na pele o que era pregar e viver por Cristo. Chega a ser interessante a gente observar esses pontos, por quê? Porque Paulo teria sido de fato açoitado pelo viver por Cristo, sendo e pregando a graça, né? A gente consegue observar que a graça que traz salvação e redenção é a mesma que nos faz sofrer por amor a Cristo? É uma pergunta que muitas das vezes a gente se faz na nossa mente, por inúmeras situações e problemas que passamos. Mas Pedro, ele responde isso em 1 Pedro, capítulo 4, verso 16, dizendo: Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Aqui ele é claro e enfático em dizer que não há problemas em sofrer por Cristo, mas que devemos nos gloriar em sofrer por Cristo. Cristo sofreu por nós, tendo seu corpo marcado e transpassado por nossos pecados. Seria injusto passar pelo mesmo por amor a Ele? Certamente vemos que não. Paulo, vivendo dessa forma, ele mostra que não seria injusto viver. Sendo assim, até de forma menor, porque certamente não viveríamos ou suportaríamos viver a tal ponto que Cristo sofreu por nós. Trazendo em nós as marcas da graça imerecida, entregue por amor
e propagar através da remissão e até sofrimento por de fato amar a Cristo. Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios 13, capítulo 13, verso 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A gente pode ver claramente que não há problemas em sofrer por amor a Cristo. A igreja, se é que será, que tem sido perseguida e certamente será no fim dos tempos, vemos claramente Paulo nos aconselhando e dizendo que tudo sofre, tudo crê, tudo espera o amor que por nós nos faz propagar a continuidade da graça e a remissão dos pecados através da cruz de Cristo. Eu não sei qual problema você tem passado, qual perseguição você tem passado, mas de uma coisa eu posso te garantir: se você tem as marcas da graça no seu corpo, se você tem as marcas de que pertence a Cristo na sua alma, ninguém pode te questionar quanto a isso. Isso concernente à experiência, isso concernente a coisas que você passou e a crescimento no Espírito. E Cristo ele mostra isso de forma clara quando vemos a respeito da palavra dos bons frutos, dos frutos do Espírito. A árvore que dá os bons frutos. A pessoa, ela só recebe pancada aquela que tem bons frutos. A árvore que recebe pancada é aquela que tem bons frutos. Então, certamente, se você tem recebido algum açoite, se você tem sido oprimido, se você tem sofrido pela propagação da graça e do reino de Deus, certamente você está no caminho certo, certamente estaremos no caminho certo. Que essa palavra te abençoe, medite nessa palavra e que o Espírito do Senhor ele possa confortar o seu coração e te dar força e ânimo para que possamos realmente propagar a palavra de Deus conforme lhe apraz. Deus abençoe.